No capítulo anterior, Shiryu decide embarcar em uma missão para exterminar os ratos. Inesperadamente, ele conhece Shinkai que, para sua surpresa, está determinado a se juntar a ele porque Shiryu é um cara legal. Ele não tem coragem de recusar a oferta. Assim, Shiryu e seus companheiros de equipe temporários se inscreveram para a missão de extermínio de ratos terrestres e pegaram um ônibus para chegar lá. Agora vamos à próxima parte. Durante a viagem, Shinkai se lembra de que Shiryu se formou recentemente. Então, ele lhe pergunta se ele realmente não é um major de combate. Shiryu responde que suas suposições estão corretas. Ele se especializou em reprodução porque lutar e matar são terríveis demais para ele. E ele acredita que dominar a criação de feras é o caminho a seguir. Portanto, é natural que um treinador como ele, com especialização em reprodução, produza um comedor de ferro com o nível de endurecimento exigido em nível profissional. Mas apenas o choque pode ser visto em seus rostos porque ele ainda está processando o que acabou de dizer. Poucos momentos depois, eles chegaram ao seu destino, onde os trabalhadores ficaram particularmente felizes em recebê-los, pois estavam lá para exterminar os ratos. E os trabalhadores não perderam um segundo sequer para lhes dar o equipamento, o que Shiryu apreciava por sua paixão. Mas agora que ele estava por conta própria, eles se perguntavam por onde ele deveria começar, se não tivesse outra escolha. Primeiro, Shiryu pediu a eles que convocassem sua fera de estimação, pois achava que a supervisão dessas veias seria essencial para localizar ratos terrestres em um ambiente tão complexo. Os outros obedeceram alegremente, pois era para isso que tinham vindo. Com isso, todos os animais de estimação se encontraram e, agora que Yui tinha dado uma olhada mais de perto na ironia de Shiryu, ela perguntou se ele também tinha adquirido seu animal de estimação na base de criação de bambu de ferro. Como o crescimento dessa ironia é perfeito e, a julgar pelo brilho de seu pelo ou por sua fisiologia, ela parece estar em boa saúde. Portanto, é mais provável que Shiryu seja um aprendiz da pedra preciosa de bambu, o que Shiryu nega. Esses dois lugares criam um termo irônico, mas também são diferentes, pois a base de criação de bambu de ferro é onde as arenitos são criadas, enquanto a gema de pedra de bambu é uma instalação de treinamento dedicada aos treinadores de devoradores de ferro e o atual líder da gema de pedra de bambu é um treinador de nível grão-mestre que se concentra na criação de devoradores de ferro. Sua ironia tem movimentos elétricos e de fogo. Além de Arden, ele tem uma maneira única de criar comedores de ferro. Dizem que ele é o treinador que melhor criou comedores de ferro na cidade glacial. É por isso que Yu estava convencida de que Shiryu era um discípulo do gema de rocha de bambu e Shankai acrescenta que o líder da gema, deve ser o treinador mais poderoso de Pin. Isso ocorre porque o líder da gema da rocha de bambu é um instrutor de nível grão-mestre. Antes de chegar ao nível grão-mestre, ele precisa passar pelo nível intermediário e pelo nível profissional, sendo que este último é dividido em 3 estágios: início, meio e fim, o que é um feito que poucos conseguem alcançar. Embora Jinjin não tenha certeza se é a chefe da gema, uma das mais poderosas treinadoras, mas sua filha e a mais jovem treinadora profissional, ela passou no exame profissional quando tinha 18 anos. Depois, ela se matriculou em uma das 9 principais academias. Ela já deveria ter se formado na Kualiou. Ela lhe disse que as informações de Jing Jing estavam desatualizadas. Ela optou por se especializar em reprodução e agora está de volta ao tentilhão. Ela até ajudou a escolher seu comer de ferro de bambu, pois disse que estudou reprodução porque queria saber se as coisas poderiam evoluir mais. No entanto, ele acha que é uma busca difícil, porque até mesmo o grão-mestre Lin criou comedores de bambu durante toda a sua vida, mas não conseguiu encontrar nenhuma evidência que sugerisse que eles pudessem evoluir. Então, parece que é assim que eles podem ir. Mas, enquanto conversava, Shiloh e Eleven, ou 11, como preferir, percebeu o movimento subterrâneo em Koava e ordenou que parassem de tagarelar e se movessem. Então, eles fizeram exatamente isso usando seus óculos de visão. Shinkai, ele julgou pelo tamanho. Ele pode ver que se trata de um rato de nível 4, mas está isolado, portanto não é uma grande ameaça. O desafio agora é eliminá-lo antes que ele reaja e escape. E como os ratos terrestres são mais sensíveis à temperatura, Jing Jing lhes diz que eles podem perceber o comedor de ferro e o monstrinho azul se ele se aproximar. Então, ela deixou que seus fios se aproximassem dele, fingindo ser uma planta, e tentaram pegar a tempo. No entanto, o rato era mais ágil do que ele havia previsto. Por isso, conseguiu se esquivar de sua habilidade. Nem mesmo Tatu conseguiu bloquear o seu caminho. No entanto, o rato logo percebeu que havia feito besteira. Quando ele viu 11, fez sua aterrissagem de super-herói. Graças a isso, eles conseguiram amarrá-lo com a planta, enquanto os outros treinadores ficavam em choque, imaginando que tipo de poder tinham visto,
pois era como se algo tivesse caído do céu. Ele estava até convencido de que poderia enfrentar uma horda inteira de marginais com este comedor de ferro. Depois disso, eles decidiram atribuir o resultado ao Shiryu porque, sem o animal dele, esse rato de terra certamente teria escapado. E agora ele percebeu que havia subestimado os reflexos dos ratos Jing-Jing, um predador natural na natureza. Eles não conseguiriam pegar o rato de terra imediatamente. Observou que eles ainda tinham algum treinamento a fazer, enquanto os outros parabenizavam Shiryu por seu excelente animal de estimação. Enquanto isso, Shiryu estava pensando profundamente, pensando que a recompensa por exterminar um único rato de terra é de pouco mais de R$10. Portanto, se ele exterminar um rato de terra em um dia, eles serão suficientes, considerando o esforço de Eleven em suas veias e suas necessidades nutricionais. No entanto, ele decide não deixar que isso o incomode, já que o importante agora é treinar a supervisão. Assim, ele diz aos outros para seguirem seu plano e se separarem, o que eles aceitam, pois assim poderá se mover mais rápido, já que a fazenda e a área florestal são enormes. Com isso, eles elaboraram um plano em que se separariam e cuidariam de tudo por conta própria. E se eles se depararem com uma horda de ratos terrestres, é para chamar os outros e pensar em um plano. Seria melhor para eles trabalharem juntos quando isso acontecesse e ver quem conseguiria exterminar o maior número de ratos terrestres. Mas Yui não queria saber sua pontuação porque, com seu animal, ela certamente terminaria em último lugar, perguntando-se por que tem a impressão de que sua comedora de ferro e a de Shiryu não são da mesma espécie. Enquanto isso, Shiryu está sozinho, então ele fala com Eleven sobre atacar 20 ratos terrestres antes do meio-dia. Mas, para sua surpresa, Eleven não concorda com ele e isso se deve ao fato de ele querer exterminar 200 deles, sabendo que ele não poderia ficar no caminho. Shiryu acaba de lembrar a Eleven que ele não pode se dar ao luxo de destruir os campos ou as árvores frutíferas porque, se causar algum dano, ele terá que pagar por isso e o dinheiro sairá do orçamento para sua alimentação. Além disso, eles não treinarão hoje, pois o objetivo principal é aguçar os reflexos e o físico dele. Portanto, ele teria que exterminar os ratos terrestres sem usar nenhuma habilidade. Ele levou a sério o lembrete para Eleven porque sabia do que era capaz. Esse cara era capaz de quebrar tábuas de aço, então poderia destruir árvores frutíferas e campos se não tivesse cuidado. E para ter certeza de que ele levaria isso a sério, ele lhe disse que usaria a recompensa para comprar comida extra para ela. Eleven imediatamente começou a correr para fazer seu trabalho com o máximo de cuidado possível. Isso deixou até o trabalhador atônito, pois ele não conseguia acreditar que tinha conseguido. O veio realmente estava confuso, pois nunca tinha visto um animal como ele em sua vida. Enquanto isso, ele apareceu, parando por um segundo para perguntar ao treinador por que ele não lhe ensina a técnica de fuga pela terra, porque ele seria capaz de cavar no subsolo e pegá-los com essa habilidade. Shiryu sorri porque parece que ele mudou de ideia sobre aprender habilidades sem esforço. Percebendo a utilidade de ter mais habilidades agora, Eleven cruza os braços como se estivesse dizendo ao treinador que tudo isso foi ideia dele. Portanto, ele não precisa se exibir e apenas lhe ensinar essa maldita habilidade que seria útil no momento. Em seguida, Shiryu esclarece que não vai lhe ensinar essa habilidade porque ele reserva seus espaços de habilidade para habilidades mais raras. Momentos depois, o trabalhador ficou atônito e pediu a Eleven para ir mais devagar, pois seus ossos velhos não conseguiam acompanhar seu ritmo enquanto os outros voltavam da caçada. Eles ficaram surpresos ao ver que tinha vindo e ainda estava forte. Já haviam se passado mais de 2 horas. Então, ele pergunta como pode ainda ter tanta energia. Shiryu explica que isso também é uma forma de treinamento, e é disso que se trata Eleven, é comer e treinar. A Terra tem tudo a ver com alimentação e treinamento, portanto, isso não é nada comparado à sua carga de treinamento habitual e para surpresa de Shinkai, 11 já tinha conseguido pegar 22 ratos, o que significa que ele pega um rato a cada 5 minutos. Agora ele está pedindo Shiryu porque achava que Shiryu não estava em forma pela manhã. Então, por que ele está tão em forma agora? Shiryu explica mostrando a ele seus suplementos alimentares e pede que ele experimente um deles, pois funciona muito bem, enquanto os outros ficam pasmos ao ver isso. Ao ver que o treinador era igual ao seu animal de estimação, mas com isso, ele agora sabe por que está ficando para trás em relação aos treinadores da cidade. E talento não é tudo, pois algumas pessoas se esforçam mais do que ele. Então Shiryu pergunta quantos ratos eles conseguiram pegar. Ele diz que pegou 7 e Jing Jing pegou 6. Enquanto Yui fica incrédulo porque seu animal é muito bobo. Assim, eles só conseguiram capturar 2. E ele orgulhosamente anuncia que nem todos os comedores de ferro são como ele. Mas o velho lhe disse para não se sentir assim,
Porque esse pequeno comedor de ferro é diferente, no bom sentido, e é o animal de estimação mais eficiente que ele já viu. Portanto, ela não deve ser dura com seu animal. Enquanto ele estava irritado porque um estranho o estava acariciando. Pouco tempo depois, Shiryu trouxe o almoço deles. Então, eles se sentaram e comeram enquanto ele cuidava de seus afazeres. Então, ele não pode deixar de perguntar a Shiryu se seu animal já descansou, porque foi incrível. Para ela, os comedores de ferro não deveriam se comportar dessa maneira e ela passou muito tempo escolhendo seu animal na base de criação. Então, como ela não percebeu um comedor de ferro tão forte? Ao que Shiryu responde que o comportamento de Eleven também é a razão pela qual ele chegou a dominar o nível competente em primeiro lugar. Com isso, eles perceberam o quanto esses dois eram anormalmente dedicados e Shinkai conseguiu finalmente, porque a taxa de sucesso do exame de treinador profissional na cidade é tão alta. Portanto, ele supõe que todos os alunos treinadores da cidade são tão esforçados quanto Shiryu e pergunta a Shiryu como ele treinou seu animal de estimação para ser tão autodisciplinado. Diante disso, Shiryu se sente envergonhado pela forma como Shinkai está exagerando as coisas, pois sabe muito bem porque ele e o Eleven são como são e que essa incrível dupla foi formada por pura coincidência. Portanto, é difícil explicar o motivo real para eles e não há nada que ele possa fazer se Eleven estiver trabalhando tão duro. Mas ele acha que não está exagerando, porque eles foram inspirados pela dedicação de Shiryu e Eleven. Shinkai então declara que treinará seu tatu do gelo com mais afinco a partir de agora, e Jing Jing vem logo em seguida, declarando que comprará uma caixa de cápsulas de limpeza na farmácia amanhã e estudará a noite toda com isso. A esperança encheu os olhos deles, pois presumiram que finalmente haviam descoberto o segredo da força de Shiryu, enquanto Shiryu suava loucamente, pois sabia que eles o haviam entendido muito mal, mas eram incapazes de convencê-lo do contrário. Então, ele simplesmente lhes desejou boa sorte. Shinkai então perguntou a Shiryu se eles estavam se preparando para o exame de treinador profissional. Shiryu responde que esse não é o caso, embora ele seja especializado em criação. Por enquanto, ele planeja fazer o exame de treinador profissional. Shiryu decide fazer isso, sabendo que, se ele se tornar um treinador profissional, poderá ganhar uma enorme fortuna. Entretanto, se seus talentos fossem expostos, ele seria esfolado vivo. Embora essa nação esteja sob a lei, há uma diferença de classe tangível entre os treinadores de alto nível e os civis, e as grandes empresas monopolizam o mercado. Facções e nações competem entre si. Até mesmo os treinadores tentam superar os outros treinadores fora da ameaça dos humanos. Bestas transcendentais altamente inteligentes também estão tentando tomar o território humano. Portanto, ele não pode usar suas habilidades de ensino sem restrições até que tenha capacidade de se proteger com elas. É melhor que ele faça o exame de treinador profissional para que tenha mais chances de tocar em feras de nível superior e copiar habilidades de nível superior. Porque ele sabe muito bem que só pode sobreviver nesse mundo perigoso tornando-se um treinador profissional e aprimorando suas próprias habilidades. Shinkai então supõe que Shiryu deve estar pensando em fazer o exame daqui a 2 anos, para que eles possam se ver novamente. E como já estamos em julho, a data do próximo exame é daqui a 6 meses. Portanto, fazia sentido para Shinkai pensar dessa forma, já que os animais de ambos são de nível inferior. Consequentemente, eles ainda não estão qualificados para fazer o exame profissional. E a primeira rodada do exame de instrutor profissional é um exame fundamental. Portanto, o animal de estimação deve ser menos difícil de transcender. Em outras palavras, o animal de estimação deve estar no nível 10 ou acima. Além disso, não será fácil para seus animais de estimação alcançar o nível 10 no próximo ano, muito menos transcender. Portanto, certamente Shiryu deve estar planejando fazer o exame daqui a 2 anos. Mas, para sua surpresa, Shiryu está planejando fazer o exame este ano porque sabe que suas economias não podem sustentar Eleven financeiramente sem uma fonte de renda. Portanto, ele está determinado a obter sua licença rapidamente e aliviar seus próprios encargos financeiros, enquanto os outros ficaram chocados com as afirmações ousadas de Shiryu. Porque seu animal só recentemente atingiu o nível 5. Pedir que ela alcance o nível transcendente pode ser pedir demais e muitas feras foram bloqueadas antes de alcançar o nível transcendente, já que tudo depende da capacidade da fera de superar esse obstáculo se ela quiser alcançar o nível transcendente. No entanto, Shiryu não estava pensando em alcançar o nível transcendente, pois também sabia que seria difícil, mas não deveria haver nenhum problema se ele alcançasse o nível 10, já que os animais abaixo do nível transcendente ainda podem fazer o exame profissional. E esses são os privilégios de ser forte de que ele estava falando no exame especial, aquele em que um treinador desafia uma fera de nível superior com isso. Se o animal dele não conseguir alcançar a classificação transcendente, ele ainda terá essa opção. Portanto, será muito fácil desafiar uma fera de nível superior se ela dominar habilidades de alto nível. O rosto de Shinkai está cheio de surpresa agora, enquanto
enquanto Shiryu apenas alinha os fatos. Como ele percebe que Shiryu está muito acima do seu nível e está planejando muito antes dele, e com mais detalhes, ele decide aumentar a intensidade do treinamento do seu tatu do gelo quando ele retornar. Inesperadamente, uma sirene soou de repente, alertando todos que a ouviram. Eles foram então informados de que a cidade havia emitido um alerta de fúria amarela, pois várias feras já estavam se dirigindo para a muralha e deveriam aumentar em número, fazendo com que outros trabalhadores tomassem rapidamente as medidas apropriadas, de acordo com o manual de defesa. Com isso, preocupou-se Shinkai e Jingjin, que estavam em pânico quando o funcionário idoso os aconselhou a ir para casa. Mas antes disso, ele se perguntou o que significava o anúncio. O que isso significa? Ele mesmo não tem certeza, mas tem certeza de que as feras da Montanha de Neve estão se agitando novamente e o código amarelo parece sério para ele. Portanto, se as coisas piorassem, ele poderia ter que evacuar. Mas Shiryu estava calmo, como sempre, porque sabia que não havia motivo para se exaltar novamente. Diferentemente da situação de uma década atrás, agora há um grande muro separando a Montanha Nevada e o distrito de Peking, e o exército de treinadores da Associação de Treinadores está estacionado em ambos os lados do muro. Eles são a primeira linha de defesa contra um rampage e o aviso serve apenas para informar os aldeões sobre a situação. Isso não significa que haverá algum perigo. Portanto, se houver risco de o muro ser violado, não será apenas o caso. Como Shinkai viu que Shiryu estava calmo, ele presumiu que não havia nada com que se preocupar. Então, ele também se acalmou. Em seguida, ele sugere estupidamente que eles vão ver por si mesmos onde estava o monstro, o que Yui se recusa firmemente a fazer, embora os outros não consigam acreditar que ele acabou de dizer isso. Shiryu então sugere que eles voltem para casa por enquanto, pois podem aceitar essa missão quando quiserem, e eles devem descobrir sobre esse alerta quando voltarem para a Associação de Domadores. Pouco tempo depois, eles chegaram à Associação de Domadores, mas, para sua consternação, o próprio funcionário não sabia o que fazer. No entanto, essa não parece ser a primeira vez que isso acontece neste mês, foi código azul nos 2 alertas anteriores. Felizmente, o Sr. Jean, o professor deles, chega ao local e foi porque ele estava na área quando viu a mensagem no líder do grupo que resolveu dar uma olhada. Mas ele não esperava encontrá-los, enquanto Shiryu ficou chocado ao descobrir que estava conversando em um grupo em que o professor também estava presente. Era um bate-papo em grupo esperando para acontecer, se alguém acidentalmente enviasse uma frase horrível para lá. E Shinkai os apresentou ao seu professor. Ele disse a eles que poderia ter uma ideia do alerta de estouro, mas antes que pudesse discutir o assunto, ele sugeriu que conversassem em outro lugar, pois o local atual era muito barulhento. Enquanto caminhava, Shiryu pensava profundamente, imaginando se as coisas estavam ficando perigosas. Ele teria que tomar precauções para poder fugir para a cidade com Eleven, pois não era seguro aqui nos subúrbios. Enquanto o Sr. Jean lhes dizia que não havia nada com que se preocupar, pois as coisas estavam muito diferentes agora em comparação com 10 anos atrás. As estruturas de defesa ao redor da montanha coberta de neve são bem construídas, mesmo que a situação se torne perigosa. A Associação de Treinadores poderá reagir rapidamente se os membros aqui no Tentilhão não conseguirem dar conta do recado sozinhos. Os treinadores da cidade serão enviados para cá se o exército de treinadores da cidade não conseguir conter as feras. Os exércitos de treinadores das cidades vizinhas enviarão reforços rapidamente. No momento, as criaturas da Montanha Nevada não são uma ameaça para a cidade congelada, embora exista a possibilidade de outro surto. No momento, é apenas uma pequena reunião de criaturas, portanto, não é tão grande quanto o incidente repentino que ocorreu há 10 anos. De repente, Shiryu perguntou ao Sr. Jean qual é a razão disso, pois os animais devem ser todos do tipo gelo. Eles devem preferir o ambiente montanhoso da Nevada. Além disso, os livros didáticos lhes dizem que os principais motivos das explosões são a escassez de alimentos e recursos e a concorrência acirrada. Mas certamente esses não são os principais motivos do que está acontecendo na Montanha Nevada. Afinal, os transbordamentos geralmente são previsíveis, mas o que ocorreu sem aviso há 10 anos foi uma anomalia. Ao ouvir Shiryu fazer essa pergunta, o Sr. Jean não poderia concordar mais. No entanto, eles também não têm certeza do motivo. O gatilho que causou o transbordamento há 10 anos continua sendo um mistério. Mas se tivessem que adivinhar, diriam que as autoridades da cidade já têm uma resposta. Quando perguntaram se eles conheciam a história da cidade de gelo, o que eles não fizeram porque estavam claramente empenhados em ouvir essas declarações. Então, o Sr. Jean explica que não é exatamente uma história. Para ser mais preciso, é apenas um monte de suposições no momento. Mas, de acordo com descobertas arqueológicas, as montanhas cobertas de neve não existiam ao redor da cidade glacial há 2000 anos. Era o território de uma tribo de domadores desenvolvida naquela época, mas um dragão de gelo chegou e pousou em uma montanha próxima. O dragão de gelo era poderoso,
Por isso, embora vivesse apenas na área, ele acionou o início da apóstrofe do Guia do Gelo, o que deu uma grande dor de cabeça à tribo dos Domadores. Assim, a tribo dos Domadores decidiu caçar o dragão de gelo e marchou contra ele. A grande batalha durou dias na montanha. Dizem até que a montanha de neve foi formada naquela época. Mas, felizmente, a tribo dos Domadores venceu, pois há uma ruína do dragão de gelo na montanha de neve. Dizem até que os restos do dragão de gelo estão selados lá dentro. Os Domadores da época foram os que selaram os restos mortais. E, embora já tenha 2000 anos, os rugidos do dragão ainda podem ser ouvidos de tempos em tempos perto da ruína. Mas o dragão de gelo já deve estar completamente morto. Portanto, especula-se que o dragão de gelo selado tenha assumido uma forma espectral e esteja influenciando as feras da montanha e que sua aura de dragão esteja deixando as feras loucas para se vingarem dos assentamentos humanos. Essa história assustou tanto Jin que ela tentou se aconchegar em Shiryu para se confortar, mas Shiryu não ia se deixar levar por esse joguinho. Então, calmamente, ele os impediu de fazer isso, enquanto os outros estavam igualmente aterrorizados. E para apoiar ainda mais suas afirmações, o Sr. Jean apontou para a estátua, informando que ela era um dos artefatos que os arqueólogos haviam descoberto. Dizem que o gigante de pedra é o totem da tribo. Então Shiryu pergunta se a tribo derrotou o dragão de gelo com isso. Mas, para sua surpresa, uma voz misteriosa responde, dizendo-lhe que não é assim. E, ao investigar melhor o ambiente, ele ficou chocado ao descobrir que a voz vinha da estátua. No entanto, para aumentar a confusão, essa estátua não tem sinais de vida e a telepatia só deve permitir que ele ouça as vozes de criaturas vivas. E se houvesse algo errado com essa estátua, ela não seria colocada aqui. Enquanto a estátua continua se repetindo, dizendo a ela que não é assim.